não há nenhuma garantia de que no momento inicial preço será atrelado ao custo. Isso somente irá ocorrer se porventura o aumento de custo gerar diminuição da produção num segundo momento. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Alvimar Lana e Silva vai nos falar sobre o custo de produção na suinocultura e a sua formação de preços. O ano de 2020 foi um ano especial, um ano diferente sob o aspecto coletivo e da pandemia, mas também especialmente inusitado no que diz respeito à suinocultura. Por quê? O ano de 2020 nós tivemos dois eventos muito raros. Um surto de peste suína na China, na Ásia, de modo geral, e depois a Covid-19. Uma combinação de fatores nos quais estes dois eventos estão incluídos levaram os preços dos suínos a patamares que a gente nem imaginava. E junto com eles também foram os custos de produção. Mas isso foi apenas uma coincidência, porque não há nenhuma garantia de que os custos irão estar atrelados ao preço de venda, porque eles obedecem a forças diferentes, certo? Os custos de suinocultura estão muito ligados aos grãos, que tem uma difusão, uma ligação com o mercado internacional extremamente elevada. Há muitos anos no farelo de soja e na soja, por consequência no farelo, alguns anos já no milho. Então nós temos um custo de produção do percentual mais elevado da ração, muito atrelado ao mercado internacional e por consequência ao câmbio. Paralelo a isso, nós temos a suinocultura, que sofre alguma interferência também do mercado internacional, vídeo que nós estamos falando dos preços, que também vieram da China, os preços elevados, mas a carne, ela tem um componente de mercado interno, a carne suína tem um componente de mercado interno maior do que os seus próprios insumos, sejam os grãos ou seja o restante da produção, que é extremamente dolarizado. Então, se eles obedecem, se eles estão sob forças que não são exatamente as mesmas, nós não temos nenhuma garantia de que eles vão seguir alinhados, O que a gente chama de alinhados? Seguir compatíveis, que o preço de venda irá superar os custos de produção ao longo do tempo. E foi exatamente o que começa a acontecer agora, no início de 2021. A gente vê um descasamento, porque os preços de mercado spot, de mercado interno, começam a ceder na entrada de 2021 e os custos de produção continuam subindo, indo até para outros patamares. Então, desejar esse alinhamento é, na verdade, um exercício que não traz boa solução, não traz bom resultado. É muito importante que a gente saiba que não temos garantias de que os custos serão atrelados aos preços, porque assim o suinocultor é estimulado a procurar as defesas reais. Quais são elas? Estoques estratégicos de insumos, de grãos, reserva de caixa, mais recentemente instrumentos de proteção financeira ao próprio caixa, e aqueles que nunca saíram de moda, que são gestão e produtividade. Quando que o custo de produção vai afetar o preço diretamente como causa e efeito? Somente a partir do momento que o custo de produção elevado
começar a destruir produção, começar a gerar desativações, começar a gerar diminuição de oferta do produto carne. Aí sim o custo de produção irá trazer consequência sobre os preços. Então a gente pode resumir isso em 2 momentos. Não há nenhuma garantia de que no momento inicial preço será atrelado ao custo. Isso somente irá ocorrer se porventura o aumento de custo gerar diminuição da produção num segundo momento. Aí sim os preços irão começar a subir por causa do custo de produção. Sobre a formação de preços dos suínos vivos, nós vamos usar esse slide que já usamos várias vezes nos nossos encontros para ilustrar um pouquinho a explicação que nós demos. O que nós dissemos que é muito comum a gente ficar olhando para o milho, olhando para o frigorífico, olhando para o supermercado, olhando para o consumidor, olhando para as exportações para tentar fazer o preço, A gente às vezes aspira, deseja que o preço seja o preço do suíno aqui neste elo seja feito por uma série de eventos ao longo da cadeia. E o que a gente consegue afirmar com muita tranquilidade? Tá certo? O preço do suíno vivo é feito por atrito neste ponto da cadeia. O que eu chamo de atrito? É uma divergência, é um debate, é uma discussão saudável, tá certo? Entre produtores e frigoríficos, dependendo da quantidade de suínos que tem para ser ofertada ao frigorífico, tá certo? Não adianta a gente ficar olhando para o consumidor e querendo fazer o evento que acontece neste ponto da cadeia. É lógico que a sequência no completo da cadeia entre os elos afeta a formação de preço, mas de um modo indireto e de um modo que não é passível de discussão nas quintas-feiras. A única coisa que a gente discute nas quintas-feiras é a oferta e procura neste ponto da cadeia que nós estamos desenhando aqui, O resto nós devemos olhar, entender, perceber qual que é a dinâmica, mas a formação de preço não passa, a formação de preço semanal não acontece através deles. O que nós estamos usando ali é o que a gente falou sobre a questão do custo do milho. Já que o custo do meu insumo subiu, o meu produto também tem que subir. Não é bem assim. E nós vamos agora, na próxima tela, sermos mais didáticos ainda sobre como isso acontece através dessa relação percentual entre o suíno vivo e a carcaça, Desde 2019, a gente tem uma média aqui da casa de 71%, tá certo? E ela, em determinados momentos, como o de agora, ela está na casa ali dos 64% em média, por aqui, do mesmo jeito que durante a retomada da pandemia, ela teve aqui em torno de 74%. O que este gráfico aqui nos diz? Ele nos diz que quando a relação do preço do suíno vivo em relação à carcaça, que é um dos produtos balizadores do próximo elo nosso, exatamente o que a gente estava mostrando aqui, quando essa relação está abaixo da média histórica, quer dizer que nós temos muitos suínos querendo ser vendidos na porta do frigorífico. E quando está ao contrário, nós temos poucos suínos sendo ofertados aos frigoríficos. Então, a relação sobe. Vamos resumir essa explicação aqui. É o próprio dono do suíno vivo fazendo oferta que afeta o preço do seu próprio produto. Então, essas 2 telas são para reforçar que nós não devemos procurar culpados
pelos preços do mercado quando eles não estão nos favorecendo. Nós devemos procurar o entendimento para poder fazer as melhores escolhas no futuro. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima!